Estamos de volta, pessoal. Continuando aqui com a nossa lição 11, vamos lá para o nosso tópico 11C. Descrever ferramentas de avaliação para dispositivos móveis. Objetivos abordados do exame, item 3.5, explica ataques e vulnerabilidades comuns em sistemas especializados. Vamos lá para a nossa introdução. Os dispositivos móveis são amplamente utilizados, mas muitos contêm falhas que expõem o dispositivo a um ataque. Ao contrário de uma ameaça sobre a qual não temos controle, na maioria dos casos, é possível minimizar as vulnerabilidades, coisa também que a gente viu lá no início, nas primeiras aulas. O primeiro passo envolve testar o dispositivo. Hoje em dia, os analistas de segurança contam com diversas ferramentas para testar e solucionar problemas dos dispositivos, embora algumas sejam proprietárias, muitas outras são gratuitas. Nesse tópico, abordaremos algumas ferramentas e estruturas disponíveis para testar problemas de segurança em dispositivos móveis. Vamos descrever algumas maneiras de examinar o código com FRIDA e Objection. Em seguida, veremos modos de avaliar o comportamento de uma API usando o Postman. Aí um detalhe já adiantando, né? Como que a gente vai avaliar no seu... A prova só vai falar assim, olha, para avaliar uma API, quais softwares podem ser utilizados, entendeu? Mais ou menos nessa linha aí. Reconhecer o ciclo de vida dos testes. Devido à prevalência dos dispositivos móveis, a maioria das organizações incorporam estruturas de testes para fornecer supervisão e minimizar o risco. E aí tem aqui a parte de avaliação dos dispositivos móveis, que vai fornecer uma visão geral dos problemas de conformidade e lógica de negócio, que a gente já sabe, né, essas lógicas de negócio aí, que a gente viu na aula passada. Aprovação de BYD. Seleciona os dispositivos apropriados e cria políticas. Desenvolvimento de app seguro. Vai criar aplicativos específicos para organização de acordo com a política organizacional. E teste de app móvel, que vai incluir SAST e DAST. A gente já viu também, né? SAST seria o teste tático e DAST teste dinâmico. Escolher um pacote. Como você vai testar isso daí? Bom, você pode testar aqui. O material traz para a gente três formas, digamos assim. O próprio Kali Linux, com as ferramentas que vem nele ali. Esse Mobile Security Framework, que seria o MOB-SF. E o OASP MSTG, que seria o Mobile Security Testing Guide. Vamos falar um pouquinho sobre o Kali Linux, que é o sistema operacional. Nessa altura do campeonato, a gente já fez alguns laboratórios com ele ali. Mas ele fala aqui de quem que fez ele, né? Que no caso aqui seria Offensive Security, que mantém ele, digamos assim. E aí traz alguns softwares do Kali Linux que vem no Kali Linux que pode ser utilizado para poder fazer esse teste aí. O WeatherCap, que ele vai ser um conjunto de ferramentas usadas para lançar vários tipos de ataques main the middle ou ataques on path. Esse WeatherCap aqui, na verdade, vai falsificar MAC, YARP, fazer ARP spoofing, P-spoofing, acho que é nessa linha, se não me falha a memória. As ferramentas SDK do Android, ela vai oferecer pacotes para projetar, criar, testar aplicativos móveis para dispositivo Android, bem como realizar engenharia reversa no dispositivo existente. E o Burp Suite, que é uma plataforma integrada para testar aplicativos da web junto com o assistente móvel projetado para testar dispositivos iOS. Essa parte do iOS aqui eu desconhecia. Eu conhecia o Burp somente com a parte do proxy. MobSF, ele vai fornecer uma avaliação automatizada do código e análise de malware por meio de análise estática e dinâmica. A gente sabe lá a parte do SAST e DAST. Análise estática, ela vai avaliar tanto Android quanto iOS e a dinâmica somente Android. Hugo, é uma coisinha que a prova pode cobrar? Pode ser. Pode ser. A estrutura realiza uma avaliação completa para determinar parâmetros como a reputação do sistema operacional, se ele foi realizado root ou jailbreak, e a segurança do aplicativo. O MSTG vai fornecer uma estrutura intuitiva que orienta você ao longo do processo da avaliação. Os principais elementos são um painel que resume informações de testes e dados de contato, recomendações de segurança para dispositivos Android e iOS, especificações para testar a resiliência contra engenharia reversa e violação, além de fornecer listas de verificação. Você também encontrará hiperlinks para recursos externos. Hugo, é isso que o material traz? É isso que o material traz. Nos quizzes aí a gente vai ver como é que isso aí é cobrado normalmente na prova. Examinar o código usando FRIDA e Objection. O FRIDA, ele é uma ferramenta open source compatível com diversos sistemas operacionais que vai ajudar a equipe durante o pentest aplicativo, permitindo examinar os dados de texto que são passados. Além disso, o FRIDA tem muitos outros recursos que permitem realizar despejo de memória do processo, teste fuzzy no processo, detecção anti-jailbreak ou root, alteração do comportamento de um programa. Até onde eu sei, o pessoal usa bastante isso aqui, ó, que você consegue fazer meio que um debug ali, e aí você consegue fazer uns bypass no programa justamente com isso aqui, entendeu? Você baixa o APK dele, faz um debug ali, enfim, depois fecha o APK de novo e roda. Usa bastante o FRIDA para a parte de Android, justamente para fazer isso aí. O Objection é um depurador passível
depurador, debugador, tá tudo relacionado ali. Passível de script que permite executar várias tarefas relacionadas à segurança em aplicativos iOS. Objection, lembra lá do Object-C, que vem da Apple lá e tal. Dos aplicativos iOS não criptografados. Com o Objection, a equipe pode executar scripts do Frida personalizados e interagir com os temas de arquivos em dispositivos iOS sem jailbreak. O Objection, ele vai usar o Frida para injetar objetos em um aplicativo e monitorar o comportamento resultante. Também é possível simular um ambiente com jailbreak e observar um aplicativo iOS dentro das restrições de um ambiente de área restrita, que no caso vai ser ali uma sandbox, ou despejar a cadeia de chaves do iOS. Beleza, o Frida então ele vai rodar ali em Android, pelo que eu entendi que também aqui em iOS, né? E o Objection mais especificamente para iOS. Depurar aplicativos. O Drozer, ele vai funcionar como um modelo cliente-servidor que vai permitir assumir a função de aplicativo Android para observar o comportamento do aplicativo à medida que ele interage com outros aplicativos. O arquivo APK é um aplicativo projetado para ser executado em um dispositivo Android. Para quem não sabe, um aplicativo, quando você baixa lá, você baixa o ponto APK dele, que é meio que um pacotezinho ali de tudo que o software precisa, de todo o código, enfim. Há dois descompiladores de aplicativos Android para arquivos APK, a ferramenta APKX e APK Studio, que permitem monitorar o comportamento de um arquivo APK. Quais seriam as diferenças dela aqui? APKX é um descompilador de APK Android que permite extrair e analisar código-fonte Java para ver o que ocorre nele. Já o APK Studio, ele vai ser um ambiente de desenvolvimento integrado, que é o famoso IDE, projetado para descompilar ou editar um arquivo APK. Então, basicamente, o APK Studio aqui ele vai ser uma IDE e o APKX ele vai ser um descompilador ali que você vai extrair e analisar o código-fonte. Não sei se o APKX também seria meio que uma IDE. Mas enfim, essa seria a diferença aí. Nas atividades que eu já vi, não tem tanta diferença, né? Normalmente colocam eles meio que equiparados ali. E avaliar com o Postman, normalmente quando tá falando alguma coisa de API, Postman. API é um conjunto de comandos usados para enviar e receber dados entre sistemas, como um cliente e um servidor. Já expliquei isso em outras aulas passadas aí. O Postman é uma ferramenta que permite um ambiente interativo e automático usado para interagir e testar uma API HTTP. O Postman é rico em recursos que permitem explorar e criar uma API, compilar e executar um conjunto de testes, trabalhar com outros membros da equipe, analisar os resultados e executar relatórios e integrar ao ciclo de vida de DevOps. Bom, pessoal, aula bem curtinha, bem tranquilo, né? Essa parte de softwares aí, alguns compensa testar, outros já nem tanto, né? Só pra você saber exatamente normalmente quando tá vinculado. Igual eu falei, API tá vinculado a Postman lá, negócio de APK Android, Frida, iOS lá tem o Objection, abrir APK, APKX, APK Studio, né? Ter esses vínculos aí que já vai ajudar bastante pra prova. Vamos lá pra nossa revisão então, ferramentas de avaliação para dispositivos móveis.